Primeiro, o Renato escalou o time com JP e Galdino ao mesmo tempo. Depois, colocou ainda no primeiro tempo Nathan Fernandes e Gustavo Nunes para corrigir o erro que tinha cometido a não escalar eles do começo. Alguma coisa anda muito mal no Grêmio. Falar torcedor gremista, vou pedir para tu dar o like aqui, se inscrever pra gente fazer essa análise dessa péssima partida que foi esse empate em 1-1 do Grêmio com o Atlético Goianiense. Jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Gente, vamos lá, né? Bom, minha voz tá um pouco ruim, tá? Tô um pouco atacado da rinite. Mas é o seguinte, gente, que jogo péssimo esse do Grêmio contra o Atlético Goianiense. Um desempenho terrível. É... O Grêmio faz qualquer atacante adversário parecer craque. A defesa do Grêmio marca com muita dificuldade, marca a distância. E eu quero dizer uma coisa, assim, o Grêmio fez um jogo bastante apático. Um jogo que onde até ocupou o meio de campo, mas assim, muitas vezes vê o adversário jogando à distância. Essa escalação com o Galdino e o JP ao mesmo tempo, vejam, eu nem quero colocar os dois no mesmo patamar. Eu acho que o Galdino tem alguma utilidade para elenco, pelo menos. O JP Galvão até agora mostrou que não pode jogar no Grêmio, mas segue, né? E assim, quando o Renato escala o time com os dois ao mesmo tempo, dois jogadores que a gente sabe que não são virtuosos, não são jogadores de grande habilidade. Gustavo Nunes no banco é uma piada. Gustavo Nunes nunca pode sentar no banco com esse monte de pereba que tá aí jogando. Jogador que tem o drible, jogador com velocidade. Se jogador se reserva por qualquer jogo que seja, não dá. Aí ele começa com o Pavão na esquerda, corrigindo até uma coisa que eu sempre falei, pô, o jogador ou só joga pela direita ou só pela esquerda, não dá. Colocou o Pavão na esquerda. Ele nem era um dos piores em campo, mas tirou aos 30 minutos pra botar o Gustavo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é uma piada. O esquema de jogo que tem ido a campo, eu tenho reclamado jogo após jogo, vídeo após vídeo. Previsível, burocrático. O jogador de um lado, um jogador fincado de um lado, outro fincado de outro. Previsível, o adversário sabe como marcar, o adversário fica parado nessa própria posição. Cadê a triangulação? Cadê as trocas de posição em velocidade? Não tem como o time conseguir enganar o marcador adversário desse jeito. E ainda por cima sem o Gustavo Nunes, que querendo ou não, é um jogador que arrisca, que vai pra cima, que sai da ponta e vai pro meio, não fica só parado lá, atravancado na ponta. Como que vai ganhar desse jeito? Olha, gente, que joguinho terrível. O centroavante deles, o uruguaio, o jogador canhoto, jogador que fez algumas jogadas, mas parecia craque. Jogando contra essa defesa que fica prostrada, vendo o adversário tocar a bola. Vergonha. Então, gente, num jogo tão ruim como hoje, aquele gol que a gente levou, uma atrapalhada geral, o gol do Atlético Goianiense, jogadores rebatendo a bola, chutando de um lado pro outro, a bola ainda resvalou no Kahneman. Olha, a gente tá seguindo um roteiro que me lembra. Não quero nem falar a palavra que você sabe. Sabe? É uma coisa que assusta a gente ver esse time do Grêmio jogar. Olha, assusta, gente. E aí, assim, ó, eu vou falar uma coisa, assim, eu vou fazer um paralelo aqui. O Juventude ganhou do Flamengo, agora há pouco. De virada em Caxias do Sul 2-1. Eu não vi o jogo, tava vendo o jogo do Grêmio, mas eu vi o jogo do Juventude contra o Palmeiras. Olha, o Juventude jogou bem contra o Palmeiras, perdeu por 3-1, mas apesar de ser dois gols de diferença, foi no detalhe, fazia uma boa partida. Quando tava 1-1, teve chance de passar na frente. Um jogo coletivo, um jogo de ocupação de espaço durante todo o campo. Me lembra um pouco, guardando as proporções, a seleção do Marrocos na última Copa, que jogava assim, marcando, fazendo uma marcação de meio pra frente, ocupando todos os setores da frente para trás. Aí quando toma a bola do adversário já lá perto do gol deles. Então assim, um jogo coletivo e tendo bom resultado, tá bem na frente do Grêmio. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque vejam, não é só qualidade. Aí o Renato pede, precisa de reforço, precisa de jogador na frente.
Sendo que jogador na ponta, jogador rápido, talvez nem seja a principal carência. Claro, precisa, hoje é urgente no centroavante. Mas a defesa precisa de reforço também, se for por isso. O grupo de jogadores do Juventude é mais qualificado que o do Grêmio? Eu não diria, apesar de ter bons jogadores, hein? Lucas Barbosa, Jean Carlos. Tem jogador de qualidade lá. O próprio veterano Nenê. Mas o que eu quero dizer é que não é isso o principal problema do Grêmio. Claro, o Grêmio precisa de reforço. E cada vez mais, porque como eu jogo num esquema tático, eu não jogo num esquema estático, onde os jogadores não fazem triangulação, não fazem trocas no meio do gramado, acaba dependendo muito da individualidade dos jogadores. Aí, claro, se tu vai depender só da individualidade do jogador, aí tu tem que ficar sempre reforçando, trazendo jogadores mais habilidosos, porque depende do talento individual. E aí tu coloca um esquema com um sistema que é totalmente pra depender da individualidade e tu não coloca em campo o Gustavo Nunes, que é o jogador mais habilidoso dos que estão aí. A coisa vai muito mal. Ainda assim, eu não vou aqui pedir a saída do Renato. Eu acho o Renato um bom treinador. Acho que não está fazendo um bom trabalho no momento, o que não apaga tudo que ele fez pelo Grêmio. Acho que nós temos uma estrutura de gestão de futebol que é uma hecatombe, mas que depende dele, e que se ele sair, vai desmoronar tudo. Nós temos pessoas gerindo futebol que entendem pouco de futebol. Então, quer dizer, depende do Renato. Ah, se fosse numa outra situação, com um clube melhor estruturado, com um clube tendo um departamento de futebol com pessoas competentes lá, poderia ser diferente. Mas assim, a chance disso acontecer é quase nenhuma. Então hoje ainda não vou pedir, apesar de ter pessoas próximas a mim que pedem, que falam pra mim pedir, mas eu não acho que tem que sair agora não. Mas ele está num péssimo momento. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa assim, né? O Grêmio teve muito prejuízo nessa parada por causa da situação de enchente que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é pro jogador estar longe da família e que não estão jogando nada. Vamos parar com essa piada, né? Olha, dizer que é por causa disso que nós estamos longe da família, meu Deus, não, gente, não é por isso que não estão jogando nada. Sabe por que não é por isso? Porque antes da parada não tava jogando mais do que estão jogando agora. Então, a gente para fazer uma análise, a gente precisa observar, e não é observar só no ponto, é observar no contínuo. Tá bom, gente? Sem nota hoje, pelo amor de Deus. Me poupem dessa, né? Pedir vocês de novo aí, curtirem, dar um like, se inscrever, seguir. A gente se fala aí, Dale Grêmio.